Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos reunimos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu, como sendo mais uma oportunidade nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Por isso, agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior, patrimônio inestimável por nossa parte, que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos no plano físico, realizando novas experiências neste maravilhoso laboratório das almas que é o planeta Terra. Aqui nos encontramos neste imenso caldeirão, realizando estas experiências de que necessitamos para a nossa melhoria. Todos nós viemos à Terra numa nova existência física, numa nova reencarnação, com missões diferentes, com missões variadas. Mas em primeiro lugar e acima de tudo, a nossa primeira e maior missão é a nossa própria transformação. Não viemos para cá na condição de salvadores do mundo. Precisamos salvar o nosso próprio mundo, transformar o nosso próprio mundo em primeiro lugar. Assim, com certeza, estaremos contribuindo com a transformação de outros mundos individuais e também coletivos. E hoje aqui nos encontramos e agradecemos mais uma vez a Deus, agradecemos mais uma vez a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando, se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos mais uma vez estudarmos o Evangelho do Senhor. Aqui nos encontramos para estudarmos juntos, para aprendermos juntos. Aqui me encontro neste momento na condição de um facilitador, na condição de um semeador da boa semente. Estamos aprendendo juntos com os espíritos amigos, aprendendo juntos com Jesus, abraçando fraternalmente a nossa irmã Tânia Luz, Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas, filhos do coração, Maria José Pereira, que também aqui se faz presente, e todos os demais que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, estudo sistematizado que estamos realizando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, estudando sistematicamente o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje, seguindo a sequência cronológica das questões elencadas em O Livro dos Espíritos, estudaremos a questão de número 159. Questão de número 159, que se encontra na parte 2ª, capítulo 3º da volta do espírito à vida espiritual, após a extinção da vida no corpo físico, após a cessação das funções orgânicas deste instrumento que temos à nossa disposição, que é o corpo físico. Então, na questão número 159, que trata acerca da separação da alma e do corpo, que ainda estamos estudando, Kardec formulou o seguinte questionamento: que sensação experimenta
Qual é a sensação experimentada pela alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Qual é a sensação? Qual será a nossa sensação? Qual será a minha sensação, a sua sensação, quando nós nos depararmos no mundo dos espíritos, não estivermos mais aqui no plano físico, quando, conforme se diz simbolicamente, quando despertarmos ou quando abrirmos os nossos olhos espirituais e percebermos que já não mais fazemos parte deste mundo físico. Qual será a nossa sensação? Então, este foi o questionamento formulado sabiamente por Kardec. Qual é a sensação? Será que a sensação é a mesma para todas as almas? Será que todas as almas, quando acordam ou quando percebem que já não fazem mais parte deste mundo material, que retornaram para casa, será que a sensação é a mesma? E aí os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: depende. Então a sensação não é a mesma, sem sombra de dúvida, assim como já estudamos, que não existe uma desencarnação igual a outra, da mesma forma não existe uma reencarnação igual a outra, porque todos nós somos diferentes ou estamos em estágios evolutivos diferentes, simbolicamente falando, em uma imensa escada infinita. Nós, cada um, nos encontramos em um degrau diferente desta escada. Então, esta sensação, conforme foi formulada por Kardec, a sensação que experimenta a alma quando se reconhece no mundo dos espíritos, não é a mesma. Todos nós teremos uma sensação diferente. Então, esta sensação irá depender. Depender de quê? E aí os espíritos amigos acrescentam: se praticastes o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de haveres praticado. Então aqui uma primeira sensação. Se nós, durante a vida aqui no corpo físico, praticamos o mal e sentimos prazer, conforme diz eles aqui, impelido pelo desejo de praticar, temos o desejo de praticar, sentimos prazer ao praticarmos o mal, nos sentiremos envergonhados quando nos depararmos com a vida, com a continuidade da vida no mundo espiritual, descobrirmos que não morremos, que a vida continua. Então é por isso que eles respondem com um depende, porque vai depender das nossas escolhas, porque a nossa vida, conforme já sabemos, a vida é feita, a vida é construída e está sendo construída por meio de diversas escolhas. Até quando nós falamos erroneamente ou impensadamente que não iremos fazer uma escolha, nós estaremos fazendo uma escolha. Então é por isso que eles responderam a Kardec, respondem a todos nós, que esta sensação depende. Se praticamos o mal durante a vida aqui no corpo físico, impelidos pelo desejo de praticar o mal, no primeiro momento sentiremos envergonhado de havermos praticado o mal. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Então é por isso que eles começam a resposta com um depende. Com a alma do justo, aquele que se esforçou em praticar o bem, em ser realmente justo, colocou em prática os ensinamentos do Cristo, colocou em prática a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, sem sombra de dúvida que a sensação
será bem diferente da sensação enfrentada ou experimentada por aquele que praticou o mal, porque queria praticar o mal, não por ignorância, por não saber, mas queria praticar o mal, sentiu prazer em praticar o mal. Então, sem sombra de dúvida que as sensações variam ao infinito. E aí eles encerram dizendo: ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar reprovador ou perscrutador. Então, para a alma do justo, ao deixar o corpo físico, ao se reconhecer no mundo dos espíritos, fora do corpo físico, se sentirá aliviada ou aliviado por ter encerrado com louvor a sua missão aqui na Terra. Sem sombra de dúvida que assim nós precisamos nos comportar para chegarmos no mundo dos espíritos, retornarmos para casa nesta condição de justiça, na condição de uma alma de um justo. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 159, para chegarmos nos comentários de Miramês, na coletânea Filosofia Espírita, o volume 4, já estamos no volume 4, os comentários da questão 159, que ele deu como título Chegando ao Além, capítulo 6º do volume 4. Então, chegando no além, qual será a nossa sensação? Sem sombra de dúvida, irá depender das nossas escolhas aqui nesta vida e em outras vidas. Então é por isso que precisamos sempre fazer as melhores escolhas, fazermos esforços para entrar e por entrar pela porta estreita, conforme nos aconselha, conforme nos orienta Jesus. Então, neste chegando no além ou ao além, Miramês fala da seguinte maneira, que a alma quando chega ao além, ao deixar o corpo físico, pode sentir-se feliz ou constrangida. Quiçá nós, chegando no mundo espiritual, nos sentiremos felizes. E para isto nós precisamos fazer as melhores ou fazermos as melhores escolhas. Então, assim nos lembra Miramês que ao chegarmos no mundo espiritual, após deixarmos o corpo físico, nós iremos sentir duas sensações, felizes ou constrangidos, dependendo do modo em que levou a sua vida aqui no plano físico. E aí ele nos orienta que o Evangelho do Cristo é instrumento de salvação para todos nós, pois nos induz a uma moral sadia. Então, o Evangelho do Cristo é, sem sombra de dúvida, instrumento para a nossa iluminação, para a nossa salvação, porque nos orienta, porque nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos, ou seja, os conceitos que nós encontramos em os evangelhos do Cristo, os conceitos que nós encontramos nos evangelhos são de luz, nos mostrando e nos ajudando a modificar os pensamentos, as ideias, as palavras e a própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos de nobreza. Então, por isso que Miramês nos fala que o Evangelho do Cristo é este instrumento para a nossa salvação, porque os seus conceitos são de luz, nos mostrando todos os meios que temos à nossa disposição, nos ajudando por todos os meios a modificarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso modo de falar, mudando a nossa própria vida. E para isto, nós precisamos modelar
a vida do Cristo na nossa própria vida. Por isso nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus na condição de guia e modelo para todos nós. E aí Miramês segue dizendo que o céu que todos nós almejamos, começa aqui na Terra. A felicidade que todos nós esperamos um dia construir, a felicidade que todos nós esperamos um dia viver e vivenciar, ela começa a ser construída aqui no agora. Porque, conforme Jesus nos fala, um dia o paraíso será aqui na Terra, um dia o paraíso será instalado aqui na Terra. Para isto nós precisamos construir este paraíso no nosso interior, mudando as nossas atitudes, modificando as ideias, modificando o nosso modo de falar, modificando a nossa própria vida. Então, por isso, Miramês nos lembra que o céu começa aqui na Terra. Porque o céu, conforme nós sabemos, já falamos e repetimos isso diversas vezes, lembramos e relembramos palavras de Jesus, que céu e inferno é apenas um estado de consciência. Céu e inferno está dentro de cada um de nós. Por isso Miramês nos fala que o céu também é aqui na Terra, que o céu começa aqui na Terra. E se queremos alcançar este céu, é preciso que trabalhemos em nós mesmos, cortando as arestas e procurando transformar todos os nossos impulsos inferiores em virtudes do porte das que foram ensinadas e vividas por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se queremos realmente nos transformarmos, é preciso mudarmos as nossas atitudes. É preciso fazermos as melhores escolhas. É preciso seguirmos as pegadas de Jesus. E aí ele acrescenta que aquele ou aquela criatura desleixada, seja aquele ou aquela que não cuida corretamente da sua vida, que não faz as melhores escolhas, que é desleixado moralmente falando, sofre as consequências das suas escolhas equivocadas. Ou seja, sofre e sofreremos as consequências do nosso desleixo. Assim usa este termo Miramês, o nosso desleixo. Mas aquele que viveu trabalhando para o seu autoaprimoramento recebe, ao chegar ao além, o prêmio dos seus esforços, e a luz de Deus dar-lhes-á a luz da vida. Então é por isto que Jesus nos chama atenção acerca do prêmio que alcançaremos um dia devido e por causa da nossa transformação. Então aqui Miramês nos lembra que nós precisamos trabalhar, e aquele que trabalhou no seu autoaprimoramento recebe, ao chegar no além, sem sombra de dúvida, o prêmio por todos os seus esforços. E aí ele se sentirá feliz e não constrangido, conforme ele começa estes comentários, que são duas situações em que nós nos encontraremos no além, feliz ou constrangido. Então, que nós possamos trabalhar e trabalharmos muito pela e para a nossa transformação, o nosso autoaprimoramento, para nos sentirmos felizes ao olharmos para trás e termos a consciência tranquila do nosso dever cumprido. E aí, Miramês lembra na sequência que aquele que agiu com justiça, aquele realmente classificado na condição de justo, ele será exaltado em todos os tempos, seja onde for, onde ele estiver, ele será exaltado. O homem ou a criatura honesta
é louvado e será louvado e acreditado na terra e no céu. Ninguém perde por ser trabalhador justo e caridoso. Então não perderemos, mesmo que as pessoas nos classifiquem aqui na terra em nós agindo ou estando agindo com justiça, com caridade. Em muitas situações as pessoas podem nos classificar e às vezes nos classificam na condição de tolos, de estarmos auxiliando as outras pessoas, mas sem sombra de dúvida que nós receberemos o nosso pagamento, nós receberemos o nosso prêmio por agirmos com justiça. Então é por isso que ele diz que o justo é e será sempre exaltado, seja aqui na terra ou no mundo espiritual. Essa criatura é, pois, o ganhador de sempre, mesmo que as pessoas enxerguem em nós aqui na terra, quando agimos com justiça, enxerguem em nós aquela condição e nos classifiquem numa condição de perdedores, mas sem sombra de dúvida que estaremos fazendo investimentos num fundo, conforme diz Emmanuel, que jamais nos trará prejuízos. O fundo de previdência ou de providência divina. Este não nos trará prejuízos jamais. Então aqui ele nos lembra que, neste caso, aquela criatura, porém, que não observa as leis criadas por Deus e zeladas por seus vigilantes, sofre sempre por sua cegueira. Então nós, quando agimos com invigilância, sem sombra de dúvida que sofreremos as consequências da nossa cegueira, da nossa invigilância, da nossa falta de atitude, da nossa falta de honestidade aqui na vida. E aí ele acrescenta que não devemos deixar para melhorar depois que desencarnarmos ou quando estivermos prestes a desencarnar. Não, vou deixar para melhorar, para me transformar, eu vou deixar para me esforçar, realizar um processo de transformação quando estiver de idade. Quem nos garante que chegaremos a esta condição de idosos no corpo físico? Então aqui ele nos lembra que não devemos deixar para melhorar depois da desencarnação ou próximo da desencarnação. Isto é ignorância e perda de tempo. Comecemos logo no aqui e no agora, e sempre que sentirmos necessidade. E se observarmos mais atentamente, sempre sentiremos necessidade de nos transformarmos em criaturas melhores. E aí ele lembra também que qualquer esforço no sentido de melhorar moralmente será sempre válido, e é nesse gesto que as luzes começarão a acender em nossos corações, refletindo-se nas nossas consciências. A lei das vidas sucessivas, a lei da reencarnação deve ser pesquisada, porque é nela que nós encontramos a chave que nos dá a compreensão necessária e nos leva a nos esforçar todos os momentos por nossa melhoria moral e na conduta do dia a dia. Então é preciso que analisemos esta lei das vidas sucessivas, a lei da continuidade da vida, que a morte não existe, que estamos aqui provisoriamente no plano físico, realizando novas experiências aqui no plano físico, mas que nós não somos aqui do plano físico, nós apenas estamos provisoriamente vivenciando uma experiência humana na condição de seres imortais, seres espirituais. Em primeiro lugar, nós somos seres espirituais, essência divina, essência imortal, que estamos aqui provisoriamente usando este instrumento que é o corpo físico. Mas em breve deixaremos este instrumento pelo fenômeno que conhecemos com o nome de morte e retornaremos para casa. Por isso,
nós precisamos nos esforçar e estudarmos acerca das vidas sucessivas, que tudo que nós fizermos para e pela nossa melhoria, em qualquer momento da nossa vida, será sempre aproveitado e será sempre proveitoso para todos nós. Coloquemos o Evangelho em nossa vida que passaremos a melhorar. Nos orienta Miramês, nos lembra Miramês. Coloquemos o Evangelho em nossas vidas, na prática, porque assim nós começaremos a melhorar. A consciência registra tudo o que se faz e quando se escreve nela o que está em desacordo com a vontade de Deus, os reflexos surgem por muitos meios que chamamos de tristeza, de medo, desespero, violência, orgulho, vaidade, egoísmo, fazendo com que a ignorância domine nossos passos. Então, sem sombra de dúvida, que a nossa consciência é este tribunal vigilante. E deste tribunal, chamado consciência, não temos como fugir. Então, tudo que nós escrevemos na nossa consciência, através das atitudes equivocadas, nós sentiremos os reflexos. Da mesma forma, as atitudes corretas, nós sentiremos os reflexos. As atitudes equivocadas, nós sentiremos os reflexos negativos. E nas atitudes corretas, nós sentiremos os reflexos positivos. E aí ele acrescenta: eis aí a infelicidade da alma criada por ela mesma, ou seja, quando fazemos ou quando fizermos escolhas equivocadas. Nós teremos registrado na nossa consciência, na forma de tristeza, de medo, desespero, violência, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e assim sucessivamente. Não esperemos, ainda alerta mais uma vez Miramês, não esperemos chegar ao além para cuidarmos das coisas do Espírito. Não façamos isto. Comecemos agora mesmo, onde estivermos. Toda hora é hora de começar. Examine o que és, examine o que pensas, examinemos o que fazemos na vida ou que estejamos fazendo na vida, e se tivermos algo para modificar, modifiquemos, sempre comparando com os ensinamentos de Jesus. Então é preciso que examinemos quem nós somos ou de que forma nós estamos. É preciso examinarmos o que nós estamos pensando. E sem sombra de dúvida que iremos encontrar um monte de coisas que precisamos modificar para melhor. E precisamos, neste caso, tomar como exemplo Jesus de Nazaré, porque nunca escolhendo os exemplos de Jesus, moldando as nossas escolhas nos exemplos deixados por Jesus, nunca erraremos o caminho, pois Jesus é a estrada dos homens, é a vida e a verdade. Então Jesus é a estrada que leva para a verdadeira vida, que leva para a verdade. Diante de todos os esforços do bem, Ele criará em nosso coração uma luz que, brilhando, não nos deixará perder os passos na direção daquele que sempre nos guiou. Procuremos leituras de livros decentes, porque a criatura humana que não gosta de leituras demora a compreender as próprias leis que o dirigem ou que a dirigem. Então é preciso procurarmos sempre leituras edificantes, leituras decentes. E aí Miramês encerra dizendo: Deus nos ajuda por diferentes meios, mas constantes, e Jesus nos dá sempre o exemplo, nos deixou os exemplos, e Jesus jamais nos abandona. Usa de todos os recursos possíveis para nos despertar para a vida do além, mesmo quando nos movemos na carne. É certo que fazendo o mal,
não nos interessando pelo bem do próximo, esquecendo de amar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensinou Jesus ao chegarmos ao além, pelos processos da morte do corpo físico, a tristeza e o arrependimento parecerão nos matar de novo. Então aqui Miramês nos lembra de uma, simbolicamente falando, uma segunda morte, de tristeza e arrependimento por termos feito as escolhas erradas. Sentiremos tristeza e arrependimento tão profundos que como se tivéssemos morrendo mais uma vez. Então é preciso fazermos as melhores escolhas para a nossa vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões, mas que possamos ter atitude no bem, para o bem e para o nosso próprio bem. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que estiveram aqui conosco neste ambiente, refletindo com base nestes ensinamentos maravilhosos. Até breve, em nome do Cristo.